Nós detectamos que os contratos executados pela casa, isso inclusive por todos os gabinetes, aqui também pelas terceirizadas, foram dentro dos preceitos legais. Não houve ilegalidade. O que pode ser questionado é no sentido de que houve uma falta de planejamento para a execução desses gastos. Né? Não conseguimos verificar, por exemplo, que houve um benefício em específico de alguém, né, que uma pessoa só ganhou com isso. Todos os vereadores participaram, as leis foram aprovadas por todos aqui, né, principalmente estou dizendo em relação aos gabinetes. Né? A questão de ser ou não ser em ano eleitoral é porque foi informado para a casa, de acordo com os autos, de que havia os recursos orçamentários para isso. Né? Por exemplo, na gestão aqui do presidente Claudinho, do presidente Marcos, né, havia construções na casa. Então, parte desses recursos eram utilizados para poder construir esse prédio bonito, bom, né, adequado, porque a gente vivia nos cubículos ali emprestados pela prefeitura. Então, nesses momentos, quando sobrava um recurso no final do ano, eles, em vez de devolver para a prefeitura, investiu na estrutura. Como havia sobra de recursos, foi utilizado para poder melhorar, por exemplo, a remuneração dos servidores. Um servidor que ganha R$ 1.500, ele ganha R$ 700 de alimentação. Então, isso foi investido nos servidores aqui da casa. E também melhorar a questão dos servidores efetivos, né? Então, assim, dentro da situação legal, não identificamos ilegalidade nos processos. Né? Foi um processo que teve o que a gente chama do... eu esqueci a palavra, mas é uma regularidade jurídica. Houve a aprovação, houve a lei, houve a publicação, houveram as nomeações. Né? Vamos falar dos vereadores. Por exemplo, a presidência aqui não tem o direito, nenhum presidente aqui, dos que estão presentes, o direito de vetar uma nomeação do meu gabinete. Se eu entreguei a nomeação e ele cumpre com todos os requisitos legais, ninguém nunca vetou nomeação de gabinetes. É uma prerrogativa do vereador. Então, cada vereador indicou o quantitativo dessas pessoas que puderam. Então, não houve ilegalidade nesse sentido, não. Mas houve excesso no gasto com a folha? Não necessariamente do gasto com a folha em si. Não é alerta, você mesmo falou. Não, dos gastos gerais. Alerta e não houve. Dos gastos gerais. Deveria haver um alerta dos gastos gerais, porque no índice, a folha está dentro do índice. E isso coincidiu com o período eleitoral. Está dentro do índice, de acordo com os autos. Tá? Não houve, quando eu disse excesso dos gastos gerais, não especialmente somente com contratação. Está nos autos que nós apontamos os erros que aconteceram nessa casa. O que nós colocamos no nosso relatório é que não houve ilícito penal, não houve desvio de recursos, né, não houve malversação de recurso público. É isso. Agora, que houve erros, é lógico que houve erro de planejamento. É óbvio que houve erro de controle. Né? Mas o que nós detectamos é que, do ponto de vista penal e legal, que é a função da Comissão Legislativa de Inquérito, que é emitir a opinião de acordo com os autos. Nós não podemos aqui também fazer uma politicagem no relatório e apontar coisas que a gente não enxergou, porque isso aqui é muito sério. Se a gente escreve no relatório que houve uma irregularidade, que houve um ilícito penal, a gente não consegue comprovar, é um problema. Então, dentro da regularidade dos atos, está tudo dentro da legalidade. Né? E é lógico, como eu falei aqui também, há sim erros que foram apontados no relatório, né? E que no caso daqueles setores, daqueles espaços que cometeram, já não é mais parte da CLI, deverá ser tomados os procedimentos necessários para a correção deles. A CLI conseguiu identificar quais foram os setores que erraram? Olha, nós temos aqui um erro principal, né, de planejamento da coordenadoria de contabilidade e um segundo erro de controle interno. Né? Nós temos um erro de controle aqui, isso foi muito grave. Assim, não é admissível que uma casa desse tamanho possa cometer um erro desse nível. E essa pessoa que errou tem alguma... Nós não estamos aqui fulanizando, porque é por setores. Um setor é composto de várias pessoas. Okay, né? É lógico que vai ter aí a responsabilização individualizada, né? Que não faz parte mais da nossa comissão, mas está anotado nos autos também de onde que a gente apresentou esses erros. Vereador, e hoje não existe, por exemplo, pode até criar para o próximo ano, mas alguém ou um setor que fiscaliza todos os outros setores para que erros desse tipo não aconteçam? Não é isso que eu disse. A questão da fiscalização existe. Nós temos uma controladoria interna, que ela ela é por pessoa efetiva, ou seja, não pode ser tirada por nenhum presidente, por ninguém aqui da casa.
que deve fazer esse controle de todos os processos. Seja de uma diária que o vereador pediu, seja de um empenho de notas, seja de um gasto aqui da casa, essa é uma responsabilidade da controladoria interna. Para controlar, existe. Teve os erros. O que não existe, nesse momento, é um setor que centralize a execução das despesas, tá? Assim, um setor que execute o 100%. O setor de fiscalização existe, mas o setor de execução, não. Eram divididas. Um com 70 e outro com 30. E esse setor de controladoria, ele não identificou esse excesso de gastos? Nos relatórios constam todos até o mês de outubro que estava tudo dentro das conformidades. Todos nós que somos servidores públicos. A gente também não pode só olhar os políticos e olhar também que quem tem responsabilidade pública com cargo público, todos nós somos responsáveis. Eu sou servidor público efetivo de uma escola. Eu assinar um histórico de uma criança, eu tenho responsabilidade com aquilo. Eu posso ser julgado lá na frente ou não. Todos nós estamos passíveis do crivo da opinião pública e da fiscalização da opinião pública. É lógico que é normal que as pessoas olhem mais os políticos, e nós estamos aqui dando a nossa cara a tapa para isso, mas todo mundo que ocupa um cargo público deve cumprir bem e fielmente a sua função, independentemente da qual função, se é comissionado, se é contratado, né, se é efetivo, né, se é cedido, né, se é o que a gente chama de adjudicado, não sei se é isso, adjunção, Claudinho lá não sabe, né, se seja quando você cede de um espaço para o outro, né, ou em adjunção, ou seja, não importa, você é servidor e servidora pública, todos devem colocar. O que causou mais alvoroço lá fora, quando divulgou? Os salários da Câmara. Esses salários, grandes e altos salários, são de servidores efetivos, com grau de carreira, né, previsto em lei. Nós temos uma diferença na Câmara, que ela tem o grau, quando você passa de um grau para o outro, é de 20%. Na Prefeitura, por exemplo, é de 10%, né, quando eu aumento. Né? Agora, isso aí foram direitos adquiridos. Você vê, quem tem os altos salários aqui na casa são pessoas que têm aí 30, 40 anos de serviço. Quem entrou na nova legislação após 2003, você vê que os salários deles são de 5, de 4, de 6 mil reais com gratificação. Então não é um alto salário. Deve ter aí 8, 10 servidores que ainda fazem parte do antigo regime, né? E que nós fomos contrários à alteração dessa legislação lá em 2003, feita por Jário Ataíde, né, que retirou direitos dos servidores. Então, nós somos contrários a isso aí. E a gente acha que o servidor tem que ter direito, sim, tem que ter bom salário. Então, mas também, se você tem bom salário, você tem que cumprir fielmente com as suas funções. Olha, vai ter 2 relatórios. Um mensal, que deve ser colocado até dia 20 de cada mês. Né? Já existe a previsão legal aqui, mas ele não era encaminhado para os setores. Nós vamos ter que alterar essa legislação para que seja encaminhado. E outro quadrimestral. Né? Que se você faz o acompanhamento quadrimestralmente, você pode chegar em adequações. Né? O que seria mais grave aqui? Se essa servidora, que detectou esse problema manualmente, não tivesse detectado, chegaria em dezembro e não teria financeiro para pagar. Servidor, contratos, não teria financeiro. Seria o caos pior do que foi. Sabe, assim, nós não concordamos com o que aconteceu. Ela não tinha recursos para poder detectar anteriormente? Olha, é aí que houve o erro. Tinha. Talvez tinha um recurso, mas não foram usados adequadamente. Era apenas uma pessoa que Não. responsável por detectar? O que eu disse anteriormente, não havia uma pessoa para executar o 100%, tá? E que deve ser criado esse espaço aqui para a execução desse 100%. Ou mesmo... Criado ou ordenado alguma pessoa? Ou ordenado. Ordenar alguém. Nós colocamos aqui no cumpra. nosso relatório que seja a coordenadoria de contabilidade. Isso. A gente precisa passar para o telespectador de maneira mais prática, porque Tudo como bem. o termo fica um pouco mais complexo, né? Isso. Então, até o momento, acabou passando porque ficava na mão de pessoas diferentes, Setores separados. Isso. setores separados. Agora vai unificar Isso. e uma pessoa vai ficar responsável de alertar. Ele não com fala antecedência. uma pessoa em si, ele fala um setor, tá? Um setor É porque vai esse ficar setor pode ter responsável 10, pode ter 5, pode ter Aham, 3, sim. tá? Para não de alertar com fulanizar. antecedência É. todos os vereadores, todos os servidores que está atingindo o teto. Isso. Porque, por exemplo, Itatiaia, né? Thaísa, Thaísa, a educadora. da educadora. Thaísa, porque os relatórios são produzidos, né? Eram produzidos. Mas a gente não tinha esse acesso, só alguém que quisesse ir buscar, tá? Então agora nós estamos colocando que vai ser de encaminhamento para todos os setores. E lembrando que cada gabinete é um setor, tá bom? Quando você fala em restituição de direitos desses servidores que foram afetados aí no final de em novembro e dezembro com
o corte do Vale Alimentação, é que vai voltar o Vale Alimentação, mas esses servidores que muitos não continuarão na casa, né? É um outro pessoal que vai ocupar, uma outra equipe. Esses servidores serão ressarcidos de alguma forma? O prejuízo que eles tiveram, o que ficou, que eles ficaram sem receber, eles foram afetados no 13º, uma série de situações, e eles tinham compromissos a cumprir, né? O percentual deles foi bem maior do que dos seus, de vereadores. Esses servidores, eles serão ressarcidos? Olha, a CLI não apontou isso. Nesse sentido, é um direito trabalhista. Quem achar que é necessário reclamar, pode fazê-lo, mas a CLI não avançou nesse sentido. Restituição imediata, em janeiro, né, de todos os direitos perdidos pela resolução que foi aprovada, pela Casa, aprovada. E aí, esses que perderam, né, de fato, é um prejuízo que, dentro de cada direito, eles podem reclamar. Mas a gente não tem como fazer essa determinação aqui, né, de restituição de valores. Daniel, a CLI confirma que a mesa diretora, você falou aí de fake news na internet, a gente acompanhou várias mensagens, pessoas falando, eles ficaram sabendo durante a campanha, mas deixaram para falar após a campanha eleitoral, para não atrapalhar na campanha deles. E aí, a CLI constatou, foi isso mesmo, eles tomaram conhecimento só agora em novembro? Sim, constatamos sim. Constatamos que no dia 1º de 11 de 2024 houve um informe oficial, né, para a mesa da Câmara de que havia inconsistência. Foi assim mesmo que eles colocaram, tá? Foi bem light o termo. Inconsistências orçamentárias, que é esse problema que aconteceu aí. Então, dia 1º do 11, provavelmente eles ficaram buscando ele no final de outubro, né, quando essa servidora, que foi fazer manualmente ali, porque um outro servidor estava de férias, né, ela foi fazer o papel de saber se tinha um recurso ou não, alertou que caso pagasse ali, não daria conta de pagar até dezembro. Então, ao fazer isso, chamou e notificou a presidência, chamou todos os vereadores e vereadoras nessa sala e foi informado para eles. Então, assim, nós não conseguimos detectar dentro dos autos, né, e até nas oitivas que nós fizemos com esses servidores aqui, que algum deles, por exemplo, tinha, vamos dar um exemplo, poderia haver uma pressão de alguém, não. Desses servidores, 2 são efetivos, né? Não teria como, por exemplo, ser ameaçado com demissão, né, para poder não informar o problema. O que houve aqui foi o reconhecimento mesmo, dentro dos autos, dos erros que ocorreram dentro desses setores. Olha, nós temos toda a assessoria da casa. Não digo que a assessoria é ruim, gente. Nossos servidores são bons. Ocorreu um problema em um ano, de 192 anos legislativos. A gente não pode também colocar que esses servidores são ruins do ponto de vista de planejamento e tudo, porque foi um erro. Não dá para colocar tantos acertos, 99% de acerto, pegar 1% de erro e fulanizá-lo e colocar que os servidores são ruins. Nós temos uns servidores altamente qualificados na casa, né? E muito bons no que fazem. A gente diz erro que você acertou muitas vezes e errou uma vez. Nós tivemos aqui a assessoria nossa, toda a assessoria da casa que foi solicitada, foi disponibilizada, né? A questão da assessoria externa contratada, nós não conseguimos, porque ninguém faz isso de graça. Nós até tivemos aí, né, o oferecimento, né, de prazos para poder completar. Ninguém, das consultas que foram feitas, né, pelo setor de compras aqui da casa, e nos informados pela presidência, a CLI não exigiu uma contratação de auditoria externa, no sentido de que não daria tempo de finalizar dentro do prazo que nós tivemos. E se a gente passasse para o ano que vem, a CLI seria arquivada. Então, nós optamos por não deixar ela ser arquivada e finalizar os autos do processo para poder disponibilizar a população, porque a população estava precisando de respostas. Então, as contas, com todas as medidas que foram tomadas, elas fecham redondinhas aí no dia 31 de dezembro, início em janeiro, tudo organizado aqui na casa? No relatório nosso da contabilidade, é uma coisa que a gente vai falar assim, vai ser o fio do bigode. No orçamento de 35 milhões alguma coisa, vai fechar o orçamentário financeiro com um saldo de R$4.000. Assim, é muito difícil executar o orçamento e sobrar R$4.000. Então, de acordo com o que foi nos passado pelos setores técnicos aqui também, né, esperamos que esteja certo, né, vai executar R$35 milhões alguma coisa,
e sobrar R$ 4.400. 2025, então, começa sem dívida, sem nenhum problema na Câmara Municipal. Sem dívida, sem nenhum problema, mas com um alerta, né, da austeridade, da necessidade de controle, da necessidade de um bom planejamento e da necessidade do compartilhamento dessas informações com todos os membros da casa. Olha, dentro da lei que fala de CLIs, fala para enviar ao Ministério Público caso haja ilícito penal. Nós não detectamos ilícito penal, tá? Não, nós não detectamos aqui nos autos ilícito penal, tá? As denúncias ao Ministério Público, quem quiser fazer, elas são normais, é um órgão, né, de fiscalização da lei, né? Não vai ser enviado esse relatório aqui, porque não foi detectado ilícito penal. Mas caso haja pedido. Né? Não, caso haja pedido, qualquer cidadão dentro da lei de acesso à informação pode solicitar a íntegra do relatório. Lembrando que dados sensíveis serão filtrados. De acordo com a súmula do TCE, que é a súmula 100 do TCE-MG, só haveria improbidade caso houvesse o extrapolamento dos gastos ao final do exercício. O orçamento ele é anual, tá? Você executa ele ao final. Quando for entregar as contas da Prefeitura do exercício 2024, vai junto às contas da Câmara. Então, dentro dos índices que nos foram apresentados aqui, assinados, não há extrapolamento de índices. Então, aí não vai haver, nessa hipótese aqui, nenhuma possibilidade de improbidade administrativa, né? Embora as medidas foram amargas. E também, dentro do que é preconizado pelo artigo 29, inciso 3 da Constituição de 88, né? E a lei de responsabilidade fiscal, não vai haver ilegalidade, tá? Quando eu digo que não há ilegalidade, não quer dizer que as medidas duras não foram ruins, tá, Hermano? Então, assim, dentro disso aqui não há essa necessidade, mas sendo solicitado, certamente vai ser disponibilizado. E a conclusão da auditoria da Unimontes, contratada? Ela Não tinha prazo hábil para poder fazer. Ela ofereceu, ela queria fazer, mas não havia prazo hábil, porque estão também no meio de um concurso, seria feito pela FADENOR, né, final de ano, os departamentos todos lá, então deveria haver também uma formalização de um convênio, né, e nesse caso também nós não temos recurso esse ano, né, para poder contratar um serviço desse aqui, sobrando R$4.000, né, então conseguiria contratar 80 mil de serviço. O relatório está para ser questionado mesmo. Teve vereador que votou contra, vereador votou a favor, então, mas votaram em cima de algo. Não foi, né, não terminou sem dar resposta. Então, o prazo de 31 de dezembro é normal a gente fazer essa questão relativa à CLI, tá? Em nenhum momento o trabalho de CLI está vinculado à disputa eleitoral, pelo menos pelos trabalhos nossos, né? E pelo que nós ouvimos também dos proponentes, eles também afirmaram isso, porque tem 2 proponentes que foram ouvidos enquanto membros da mesa diretora. Nenhum deles falou que a proposição da CLI também foi com o sentido de desgastar a imagem do atual presidente. Né? Está nos autos, tá, Márcia? Eu posso falar o que está nos autos. 2 proponentes da CLI que foram ouvidos informou que não houve nenhuma reunião para tratar de CLI, para desgastar a mesa, que não houve nenhum conluio entre os 13, né, e hoje detectamos que foram 15 proponentes da CLI, que entre eles também propostos, não houve nenhuma articulação por parte deles de modo a usar a CLI para desgastar a mesa diretora atual. Essa é a informação, de um lado e de outro. Né? Essa é a informação repassada e nos autos, tá? Eu não posso julgar intenções. Essa intenção de quem propôs a CLI foi desgastar e interferir no processo de eleição de mesa diretora, a gente não está aqui para poder falar isso. Tá bom? O que a gente pode falar dos trabalhos da CLI é de que os nossos trabalhos, em momento algum, trataram sobre a eleição de mesa diretora. Até porque nenhum dos membros proponentes da CLI foram convocados. A gente poderia usar a CLI para poder inquiri-los, né, para poder, vamos falar assim, chamá-los a um depoimento, mas em nenhum momento nós fizemos isso. Até para não dar, em nenhum sentido, de que havia uma perseguição por parte de um órgão interno que tem muito poder, viu, Márcio? A Comissão Legislativa de Inquérito tem muito poder de convocar. Então não houve nem da nossa parte, nem dos proponentes essa intenção.